Olá, boa noite, quem já está entrando. Vão me dizendo de onde vocês são. Vamos aguardar só a nossa convidada chegar. Joia. Tá me ouvindo agora? Sim. Oi, Flávia. Tudo bem? Deixa eu dar uma cena aqui para. Vamos esperar. Deixa eu ver o horário aqui. 8h07. Vamos ver, só esperar mais um pouquinho para chegar mais alguém. Tá Eu bom. acho que uns 3 minutinhos aí. 3, 4 minutinhos. E aí, como é que você tá? Tá bem, hoje o frio diminuiu um pouquinho, né? Sim, Já deu uma aliviada. deu uma aliviada aí. Aqui é calor o tempo todo, né? Imagino. Aproveitei para dar um mergulho lá no mar, que é Ah, que pertinho aqui de beleza. casa. É muito bom. Revigorar as energias, né? É, muito bom. Muito bom. Oi, Laura. Vamos só esperar mais uns 3 minutinhos para ver se chega mais alguém para a gente poder começar. Uhum. Chegou mais uma Glória. Vão me dizendo de onde vocês são. A Glória é de Juiz de Fora. Ah, é? Legal. A Laura conheço lá do meu trabalho. E aí, Madeleine? Pois é, a gente tá estudando Nessa bastante, né? quarentena Nessa aí, né? quarentena a gente tá aproveitando para se cuidar um pouquinho da saúde, né? E estudar, né? Que eu gosto muito de ler, então estou aproveitando para colocar meus estudos em dia, né? E na nossa área, a gente tem que gostar de estudar, né? Porque as coisas mudam muito rápido. É, a gente tem que se atualizar, ainda mais na nutrição. A nutrição é fundamental. Toda hora tem um Eu, estudo diferente, tem uma conduta diferente, né? Porque às vezes eu tenho até dó dos pacientes que eles têm, doutora, mas o ovo não era ruim, não fazia mal. Eu digo, agora ele tá em alta. E o abacate não era vilão, aumentava colesterol. Eu digo, agora. Agora é bom. Então a gente Oi, tem que se Mônica. atualizar. Tá entrando, ó, o pessoal. Deixa eu ver que horas são. Vamos esperar mais um minutinho pra gente não se atrasar. Nosso cronograma. Isso. Tem muito assunto bom para a gente falar hoje, né? Sim, com certeza. Só esperar dar. Vamos começando, né? Boa Vamos. noite. É um prazer ter vocês aqui. É para a gente falar de um assunto tão importante que é nutrição. A gente aprender a se nutrir. E a minha convidada de honra de hoje é a doutora Madeleine, uma pessoa que eu conheci o ano passado em um congresso de nutrição, lá em BH. E a gente logo como diz o santo bateu, como diz porque a gente viu como a gente tinha afinidades em relação à forma de ver a nutrição, como a gente tinha pontos em comum. E eu preparei aqui um breve currículo para falar para vocês da Madeleine e depois ela se apresenta melhor. Então, a Madeleine é nutricionista pela UFRJ, tem pós-graduação em nutrição clínica funcional pela VP, é carioca, mas mora em Juiz de Fora, trabalhou 15 anos com alimentação infantil, né? Mas nos últimos anos tem se dedicado a trabalhar emagrecimento em seu consultório em Juiz de Fora, utilizando estratégias da nutrição funcional. Então, doutora Madeleine, se apresente aí e nos conte um pouco aí da sua trajetória na nutrição. Pois é, eu saí do Rio, né? Trabalhei 15 anos lá com alimentação infantil e vim para Juiz de Fora em 2000. E desde então comecei a trabalhar com a educação alimentar, cozinhas industriais, né? E hoje, atualmente, eu trabalho na escola, né? Na escola Hub, onde a gente tem todo um foco também da nutrição funcional, né? Então a gente orienta, ajuda as crianças nesse processo de educação alimentar. Literalmente a gente bota a criança na cozinha, né, para aprender. Legal. Isso é uma coisa muito legal. Eu adoro trabalhar com criança, né? Bota a meninada para cozinhar lá.
Isso, é. E também a questão do consultório, né? E a questão do consultório foi uma questão assim bem interessante, porque assim que eu me formei, a gente sai da faculdade, a gente quer logo atender, né? Quer trabalhar com consultório, prescrever dieta e tal. E na época, muitos anos atrás, né, a nutrição a gente não tinha nem computador, então a nossa consulta era com a calculadorazinha do lado, contando calorias, tinha que fechar o VET ali na hora e entregar esse papel para a pessoa, né? Que era um papel, literalmente, que a pessoa pegava, colava na geladeira e não seguia nada do que a gente orientava. Então, eu fui me desiludindo, né? Cheguei a trabalhar alguns meses com um cardiologista em Copacabana, mas assim, eu não conseguia resultados. Com os pacientes dele, sim, porque na época a pessoa que tinha problema cardíaco fazia ponte safena. Então, o safenado, com certeza, ele seguia as orientações. Mas as pessoas que me procuravam para emagrecer ou para tratar de alguma patologia, não tinha resultado. E daí eu me desiludi. Não era essa nutrição que eu queria para mim, né? Eu acho que essa nutrição não ia acrescentar em nada. Eu me sentia ali impotente diante das necessidades dos pacientes. E aí foi quando eu comecei a pensar numa outra nutrição, né? Numa nutrição que realmente a gente conseguisse resgatar a saúde da pessoa. E aí em 2014 eu entrei na nutrição funcional, né? E assim, foi o divisor de águas, né? Porque realmente eu comecei a entender que essa era a nutrição que eu sempre busquei, né? Era a nutrição que a gente conseguia resultado, que a gente conseguia impactar positivamente na vida das pessoas. E daí, então, continuei nessa jornada, né? Legal. Aí você, no caso, começou a aplicar a nutrição funcional a partir de então, 2014, né? Para você, o que é a nutrição? Na verdade, assim, só para situar quem nunca ouviu esse termo, o que significa nutrição funcional e em que ela difere da nutrição tradicional? Pois é, a diferença tá assim, é a mesma nutrição, só que a abordagem é diferente, né? A gente na nutrição funcional, a gente entende que a pessoa é um indivíduo, né? Então, ela é um indivíduo, então a gente tem que ver ela como um todo, né? Ela tem um sistema complexo. Na nutrição, na medicina, por exemplo, tradicional, se a pessoa tem um problema, vamos dizer, de colesterol alto, aí ela procura um cardiologista para resolver aquilo. Se ela tem um problema de articulação, ela procura um ortopedista. Se ela tem um problema renal, ela procura um nefrologista. Enfim, parece que a pessoa tem sistemas e que eles não são interligados. Que o coração Tem fragmentos. Isso. O coração funciona separado, né? A articulação separada, só que na realidade a gente é um todo. A gente precisa ter um olhar holístico para o indivíduo, né? E a nutrição funcional, ela te dá esse olhar, né? Então você vai olhar para o paciente e você vai entender quem é essa pessoa que está ali. E o corpo dele, ele vai te dizer, né? Através dos sinais e sintomas, ele vai te dizer o que o corpo está precisando. Então a gente faz uma análise, uma anamnese que a gente faz na nutrição tradicional, só que com um olhar bem crítico, né? Então a gente vai olhar todos os hábitos, o que a pessoa come, como é que é o estilo de vida dela. Dali a gente já vai detectar algumas coisas, né? Que a gente vai confirmar no rastreamento metabólico. E esse rastreamento metabólico nada mais é do que a gente avaliar os sinais e sintomas. Então a gente vai ver o que essa pessoa está me apresentando, o que o corpo dela está me mostrando. Ah, está me mostrando que ela tem dor de cabeça, né? E o que seria dor de cabeça? Na medicina tradicional, você tem dor de cabeça, você vai tomar um remédio para parar a dor de cabeça. Você está com uma azia, você toma um remédio para parar a azia. Só que a azia, a má digestão, a dor de cabeça, o refluxo, isso são sintomas. E se você toma um remédio, você resolve o sintoma, mas você não resolveu a causa. E aí a gente vai buscar essa causa. Então, quando a gente junta a informação da alimentação, o estilo de vida da pessoa, com o que o corpo dela está apresentando, ou seja, quais são os sintomas que ela está apresentando, a gente já vê logo a causa. Então a gente está vendo, olha, essa dor de cabeça pode ter um fundo lá na detoxificação. Então vamos olhar como é que está esse processo de detox do corpo dela, que nutrientes ela toma, o que ela come, né? E aí a gente tira uma conclusão nutricional. Em cima disso, o que a gente vai fazer? A gente vai ver um diagnóstico nutricional. Então a gente vai ver dentro do que a gente pode propor para a pessoa, né, de mudar. E aí entram os alimentos funcionais. O que seriam os alimentos funcionais, né? Que são os alimentos com propriedades terapêuticas. Nada mais são do que os alimentos comuns
mas especificamente que passaram por um processo, né, de estudo, identificaram determinados fitoquímicos, né, alguma substância, algum princípio ativo que tem uma propriedade terapêutica. Então, a gente lança a mão desses alimentos para resgatar a saúde da pessoa, ao invés da gente ir só pelo medicamento, né? Então, essa nutrição fez mais sentido para mim. É essa nutrição que realmente eu acredito, é aquela que resgata a saúde da pessoa, né? E olha a pessoa como um todo, né? Então, daí aí eu comecei a voltar a trabalhar com o consultório e conseguir resultados. Porque aí a gente começa a mudar a vida da pessoa, né? Então a pessoa chega, hoje em dia o que acontece muito a nível de consultório? A pessoa já chega, é coisa normal, refluxo, né? Dor de cabeça, não dorme bem, tem problemas de insônia. E aí você começa intestino travado. Aí quando a gente pergunta assim, e é interessante que a pessoa não se dá conta disso, né? Eu pergunto assim, como é que é o funcionamento do seu intestino? Quantas vezes, como é que funciona? Aí a pessoa fala assim, normal. Ah, seu intestino normal. Quantas vezes você vai ao dia ao banheiro? A pessoa, não, como assim ao dia? Eu vou 2, 3 vezes na semana, não vou 2 vezes por dia. E ela acha que é normal. Como é que é a sua dor de cabeça? Normal. Lá em casa todo mundo tem dor de cabeça. Eu sempre tive dor de cabeça a vida inteira. Então ela começa a se acostumar, né? Se acostumar com os sintomas, né? E aí a gente começa a ver que esses sintomas têm ligações, né, com a nutrição. Por exemplo, a questão do colesterol. Quando a pessoa vai no médico e ela faz um exame e o colesterol dela está alto, o médico vai recomendar ela para quem? Para um cardiologista. Só que, na realidade, o problema de colesterol... tomar simvastatina, né? Pois é. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar, né, um remédio para baixar esse colesterol, que é uma estatina. E aí... Mas a causa é nutricional. A causa não é do coração. Ele não tem uma deficiência cardíaca que levou a aumentar o colesterol. Então, a gente vê pelos estudos que as doenças crônicas degenerativas, a maioria delas começam pela nutrição. Então, é uma questão nutricional. Então, infelizmente é tão negligenciada, né? Exatamente. Então, o ideal seria a pessoa, primeiro, tentar resgatar a saúde pela nutrição. Aí, se realmente a gente tentou todas as estratégias nutricionais e a gente não conseguiu resolver essa questão do colesterol, aí sim, nesse caso, ele tem que ir para um cardiologista, um especialista, né? E assim, em todos os sinais e sintomas dele. Então, ele tem um problema articular que, às vezes, pode ser processo inflamatório, né? Porque é uma alimentação muito oxidante, uma alimentação muito industrializada, que gera processos, né, inflamatórios no corpo, né? Muito ácida. Então, isso tudo vai gerar esse problema. E aí ela vai no ortopedista, só que, na realidade, a causa pode ser nutricional. Agora, da mesma maneira, se você tentou todas as estratégias e o organismo da pessoa não reagiu, aí realmente ela tem que ver que pode ser uma outra causa. Exatamente. É isso aí. Você vê que coisa linda, né? A nutrição funcional, quer dizer, aqueles alimentos que além de nutrir, eles ainda vão ter alguma propriedade terapêutica, seja anti-envelhecimento, né, antimicrobiana, antioxidante, e aí vai. Então é uma coisa muito bonita. Madeleine, para a nutrição funcional, ela tem alguma restrição? Ou qualquer pessoa pode fazer uso da alimentação no funcional? Não, ela serve para todo mundo, né? Desde criança, né? Desde a gestante, que aí você já pega a criança antes dela nascer, né? Que ela já nasce com mais nutrição. O idoso também se beneficia disso, porque aí a gente o idoso ele começa a ter um desgaste, né, do corpo, de nutrientes, então ele precisa repor esses nutrientes e a gente pode fazer isso tudo através da alimentação. Porque cada vez que a gente dá um medicamento, esse medicamento tem um efeito colateral. E aí a gente, por exemplo, no caso da estatina, né, a pessoa começa com colesterol alto, como é que é a visão do nutricionista funcional? A gente tem um valor de referência para o colesterol, né? Se esse valor de referência está aumentando, a nutrição já começa a olhar para a dieta dele. Então, vamos ver o que na dieta dele está elevando esse colesterol. Corrige na dieta, o colesterol volta ao normal. O médico, ele não vai fazer nada. Você vai lá, ele está vendo que o teu colesterol está subindo. A hora que ele ultrapassar o limite máximo, ele entra com a estatina. O uso da estatina, o que acontece? Vai abaixar o colesterol. Ele lá vai cortar todo tipo de gordura da tua alimentação. Então, o seu colesterol vai lá no pé. Né? O que acontece quando o colesterol está lá no pé? Você precisa do colesterol, a gente precisa de gorduras, a gente precisa de boas gorduras. Né? Os hormônios sexuais, que são, o colesterol é precursor desses hormônios.
né? A vitamina D, que tem relação com o colesterol, os ácidos biliares, o cérebro e o coração precisam dessa gordura. Gordura Então, boa. assim, o que acontece? Aí a pessoa tá. O problema é o colesterol, o problema não é o colesterol. O problema é se esse colesterol for oxidado. Que aí você tem que olhar as outras questões do corpo da pessoa, né? E falando em gorduras boas, onde a gente encontra essas gorduras maravilhosas? Quer dizer, teve um tempo que a gordura era vilã, né? Tipo assim, corta a gordura. E a gente sabe hoje, né, por meio da ciência, que tem mostrado artigos maravilhosos, como a gente pode se beneficiar do consumo de gorduras benéficas, gorduras do bem. Onde é que a gente encontra esses alimentos, doutora Madeleine? E quais os que você usa mais estrategicamente na área de emagrecimento? Quais são seus queridinhos? Pois é. Como eu falei, né, a gente precisa dessas gorduras, mas a gente precisa da gordura boa, a gordura natural, né? Então, quais seriam essas gorduras? As gorduras vindo das carnes, que elas são gorduras naturais. Tudo que é natural, o nosso corpo tem condição de metabolizar. Então, a gente tem a gordura de origem animal e a gordura de origem vegetal, né? Então, todas as gorduras vindo do animal, seja do ovo, seja do leite, seja da carne, são gorduras que a gente... Claro que são gorduras saturadas. O peixe, né? O peixe. Então, a gente tem que usar com moderação. E as gorduras vegetais, a gente tem o azeite, né? A gente tem o óleo de coco, a gente tem o abacate, né? As oleaginosas, que são gorduras também excelentes. Então, a gente fazer um mix dessas gorduras, por exemplo, passar a cozinhar. As castanhas, né? As amêndoas, são maravilhosas. Semente de girassol. Sim, também são ricas nesses óleos essenciais. Então, o que acontece? Antigamente, né, as pessoas cozinhavam com banha de porco, com a gordura de porco, e a gente não tinha tanta doença cardiovascular quanto a gente tem hoje. E aí começaram, atacaram o vilão errado, achando que era a gordura, e na realidade, realmente, o que causam essas doenças, né, essas coisas, é o outro tipo de gordura, são as gorduras artificiais, que seriam as gorduras trans, né? E os processos de glicação dentro do corpo, né? É como se fosse um ferrugem que vai dando e aí chega realmente nos órgãos e nos tecidos, né? Então, a gordura que eu aconselho seria para cozinhar um azeite, não precisa ser azeite extra virgem muito caro, né? Ou então a banha de porco, para quem não tem condição de cozinhar com azeite. Usar o azeite extra virgem para a gente temperar as saladas e para a gente comer ele a frio, né? E o óleo de coco, que é excelente, porque é uma gordura que realmente ele tem um ponto de fusão alto, então ele não vai perder as propriedades no aquecimento, né? Só que o óleo de coco, às vezes, tem pessoas que não gostam porque tem um sabor residual mais forte, né? Então, tem um pouco, a gente sente, né? Às vezes eu faço ovo aqui em casa e a gente se habitua, né? Mas, por exemplo, eu fiz para minha filha e ela sentiu, mãe, tô sentindo gosto de coco. E aí, realmente, não é todo mundo que aceita. Mas, para mim, é tranquilo. Mas fica realmente um sabor. Mas é maravilhoso, né? Você vê que o quantos alimentos eles podem... Eu, às vezes, eu penso o seguinte, as pessoas não têm noção do quantos alimentos eles podem nos trazer benefícios, né? E, infelizmente, às vezes, acabam focando mais nos medicamentos. Sim. Eu vejo muito isso. E é a mesma coisa do suplemento, né? Que agora virou moda, né? Então, hoje o nutricionista recomenda muito. Então, deixa de dar um alimento para dar um suplemento. Só que o suplemento, ele foi manipulado, né? Ele pegou um princípio ativo lá de algum alimento e transformou, botou numa cápsula, né? Então, o nutriente, ele além de ter o alimento além de ter esse nutriente, ele ainda tem os fatores que ajudam na absorção. Então, nunca vai ser igual, né? Se a gente pensar num suplemento de ferro, né? A gente toma o suplemento de ferro e você absorve 60% daquela cápsula. Agora, se você ingerisse o alimento com a vitamina C, a absorção é bem mais interessante, né? Eu costumo dizer que a natureza, ela é sábia, né? A natureza colocou em um mesmo alimento nutrientes que a gente precisa e os nutrientes que vão aumentar a absorção desse nutriente. Então, a coisa é linda. Fora centenas de substâncias que ainda não foram descobertas pela ciência e que estão, por exemplo, em uma acerola, em um cajá, em uma graviola, que muitas vezes os laboratórios descobriram algumas substâncias, mas que tem muitas outras. Então, é muito mais benéfico para o corpo você comer um alimento do que o próprio suplemento. Com certeza. Infelizmente, essa visão fica um pouco distorcida devido à propaganda mesmo, né? Parece que o suplemento ela é melhor.
E a Muito questão bom. também da natureza, né? Eu acho que a natureza é sábia, né? Eu não ia criar o ser humano para depender de um medicamento, né? Então, eu acho que a gente tem, os alimentos estão aí exatamente para fornecer essa energia e essa nutrição para a gente, né? Legal. Pessoal, vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui no chat. A gente vai deixar um momento no final para vocês tirarem mais dúvidas, mas o que for surgindo eu já vou anotando aqui, tá? Fiquem à vontade, assim como se vocês estão gostando, vão deixando os coraçõezinhos aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Eu costumo dizer que assim, a educação alimentar a gente não tem na escola, né? Infelizmente. E hoje, muitos pacientes que eu atendo, eu vejo o seguinte, eles apenas foram vítimas, na verdade não é nem que são vítimas, eles não tiveram as vivências, ninguém ofereceu os alimentos para ele, ninguém conversou, ninguém orientou dizendo o que era melhor e o que não era tão bom. Então, infelizmente isso a gente não tem na escola, mas nunca é tarde para a gente iniciar. É um processo de reeducação alimentar, é reaprender a comer, reaprender a lidar com os alimentos. Infelizmente, hoje tem muita gente aí com medo de comer, né? Sim, sim. Transtornos aí em função do corpo, não se gosta. Então, assim, isso é muito triste. Né? Os alimentos podem proporcionar, na verdade, muitos benefícios e que você consiga comer de tudo, né, Madeleine? Sem você ficar se privando. O que você acha disso? Eu acho que também, hoje em dia, tá dando um eco, né? Tá dando eco? Tá me ouvindo bem? Eu estou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. A minha voz está com eco? Não, acho tá que era. O que acontece também? O estilo de vida que a gente tem hoje em dia. É correr, a gente trabalha, a gente tem que tomar conta da casa de filho. Então a alimentação fica para o segundo plano. Então tem que ser coisa prática, tem que ser um pacote que você come, né? E essa mudança de estilo de vida que propiciou tudo isso, né? Hoje essa questão do prático, às vezes você chegar em casa e não tem nada pronto, vamos para uma comida rápida que você esquenta no micro-ondas. Qual a consequência disso que você vê a longo prazo, Madeleine? Porque às vezes, assim, naquele momento, aquela refeição rápida, uma lasanha congelada, ela sacia sua fome. Você chegou do trabalho, abriu a geladeira, não tem nada, assim, pronto. E você lembra, tem uma comida aqui rápida, vou colocar no micro-ondas. Como que você vê isso? Ela sacia a fome naquele momento, mas a longo prazo, qual é o efeito desse processado na saúde? O que acontece é isso. Todo alimento processado, né, ele contém substâncias que não são nutrientes, né? Então, na realidade, tem anti-umectante, tem conservante, tem os agrotóxicos, tem toda uma química que, quando a gente ingere, o nosso organismo não entende que aquilo é nutriente. E aí, o que acontece com qualquer corpo, qualquer coisa ou qualquer substância estranha que entre no nosso corpo? O nosso sistema imunológico vai lá e engloba como se fosse uma inflamação, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui não é nutriente, isso aqui é um corante. Então, ele vai lá e engloba e gera inflamação. Então, de tanto você comer isso, então é corante, é conservante, é um monte de química. Fora, isso é a química da alimentação. Fora a química que a gente tem hoje em dia, que é a química do ambiente, né? É muita maquiagem, química no cabelo, pintar a unha, são, enfim, uma série de substâncias químicas hoje que a gente usa que entra no nosso corpo, né? Excesso de cloro, excesso de flúor, né? Então, Se a gente pensar nesse ponto, tem o meio ambiente, o ar também, né? Exatamente, a poluição do ar, da água, dos alimentos. Então, hoje a gente tem essa química toda prejudicando o nosso corpo. E aí o nosso sistema imunológico tem uma hora que não dá mais conta, né? É como se fosse um copo que encheu de água e transborda. Aí quando transborda vem a doença, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas eu nunca tive problema de intolerância a esse alimento, só que o seu organismo não deu conta, né? Então, esse excesso, né? A gente não precisa ser radical, por exemplo, né? A gente precisa cortar o glúten, cortar o leite, cortar a lactose, cortar tudo, né? A gente precisa comer com moderação, porque o excesso é que vai causar o problema, né? E aí o nosso corpo, nosso sistema imunológico já não tem muito nutriente. O próprio alimento que a gente come hoje já não é igual ao que a gente comia há anos atrás, né?
o solo já não tem os mesmos nutrientes, a gente tem muita química para produzir esses alimentos, então já é um alimento que não tem muita qualidade. A gente já tem uma alimentação muito restrita, quer dizer, o corpo já tem déficit de nutrientes. E você ainda sobrecarrega ele com essas toxinas, então o resultado são essas doenças que a gente vê hoje em dia. E aí, isso que é o resultado das ites. Então, a gente tem rinite, sinusite, artrite, gastrite, tudo quanto é ite. Principalmente essas alérgicas. Você acha que mudando a alimentação, você consegue diminuir esses sintomas, Madeleine? Só usando alimentos estratégicos, a gente consegue regredir com esses sintomas, porque rinite é uma coisa difícil, né? Assim, quem tem sofre muito. Assim sofre como muito. Constipação, alergias diversas. Até a Mônica falou de intolerâncias, né? Então, é algo muito interessante você conseguir, por meio da alimentação, você melhorar muito. A gente reverte boa parte desses sintomas, né? Por exemplo, eu mesma, eu sempre tive bronquite alérgica, né? Desde criança, sofri com isso. Depois da fase adulta, eu parei de ter os sintomas da bronquite e passei a ter só as renites e sinusite. E aí, depois que eu comecei a fazer um processo de detox, né, e comecei a melhorar a alimentação, eu praticamente sumiram os sintomas. Quer dizer, hoje eu raramente, essa época agora de frio, era a época que eu estava com meu lencinho o tempo inteiro espirrando e limpando o nariz, né? E aí, depois desse processo todo que eu fiz, né, de alimentação, de mudança de estilo de vida, eu nunca mais tive esses processos alérgicos. Então, a gente consegue reverter em grande parte. Na nutrição funcional, o pessoal fala muito do detox. Como é que funciona esse detox, Madeleine? Assim, como é essa questão da desintoxicação? Pois é um processo que, como a gente tem essa química toda no nosso corpo, né, a gente precisa eliminar. A gente tem esse processo naturalmente no corpo, né? Só que, como a gente não. E para que ocorra esse processo, o fígado, e a gente precisa de nutrientes para que o fígado dê conta de executar essa tarefa. E aí, o que acontece? Quando a gente faz uma desintoxicação, a gente dá um alívio para o fígado, dá um alívio para o nosso sistema imunológico, né? A energia que ia para detoxificar essas substâncias, elas voltam para equilibrar o nosso corpo. Então, uma semana de detox, ela funciona muito, né? Inclusive, seria interessante até uma vez no ano a gente fazer uma semana para desintoxicar toda essa química do nosso corpo. Então, durante essa semana, a gente comer alimentos ao invés de comer produtos industrializados, né? Tirar esses alimentos, essa química toda que a gente tem. Então, daí a gente ia diminuir, como se fosse um copo de água, a gente vai diminuir esse copo e o organismo começa a tolerar novamente essa química. Não pode extrapolar, senão ele vai transbordar. E na hora que transborda é que vem a doença, né? Então você fala, no caso, seria o quê? Dar uma reduzida nos alimentos processados, reduzir drasticamente o açúcar, o né, glúten, a carne vermelha, né? Porque são substâncias que geralmente vão agredir mais o corpo. Então, a gente fazendo uma semana, ou 2 semanas, ou de repente até um mês, vou me desintoxicar. Não precisa ser. A gente vê, as pessoas olham na internet, né? Acham que desintoxicação é você ficar tomando suco verde o dia inteiro. Né? É suco e sopa. Não é isso. É simplesmente a gente tirar o que a gente chama de alérgenos alimentares, que são essas substâncias que são ou tóxicas ou são proteínas de difícil digestão. E aí esses causam problemas. Glúten, a lactose. Às vezes a cafeína também, que a cafeína. Tem gente que toma café o dia inteiro, né? E é um estimulante, né? Sim. É um estimulante do sistema nervoso. E às vezes o problema do café também não é nem tanto o café, é o café e o açúcar que você adoça o café. Então, no final das contas, você vai ver uma quantidade absurda de açúcar. Pois é, uma quantidade absurda, né? Então, o interessante é a gente reduzir isso e depois a gente volta com esses alimentos, mas numa condição mais moderada. E aí a gente começa a ver no corpo a reação, né? A gente começa a melhorar processos alérgicos. Legal. O que eu observo muito é que muitas vezes a própria, digamos, a pessoa não está se hidratando adequadamente. Quer dizer, no que você tira esses industrializados, acrescenta alimentos, comida de verdade, que no caso, né, são os grãos, são as carnes, as carnes brancas, os legumes, verduras. Com isso, você já melhora muito. E assim, sem radicalismos, porque você vê que é possível, apenas você fazendo essas pequenas mudanças, passando a se hidratar mais, você já tem um resultado muito bom.
E Com não certeza. precisa sofrer, né, Madeleine? O que que você Não, acha não disso? precisa. Você acredita nessas dietas assim muito sofridas, aquela coisa Não, muito não rigorosa? acredito. Porque eu acho que a gente tem que. O comer, o ato de comer, ele envolve uma série de fatores. Ele precisa ter prazer, né? Tanto que para a gente tirar algum Comer alimento, por é bom, exemplo, né? Até porque comer comer é é muito bom. bom, sim. Então ele tem que ter prazer, mas ele também tem que nutrir, porque na realidade a função básica do alimento é a nutrição, né? Então a gente tem que tentar aliar as duas coisas, fazer um alimento que é saudável, né, se tornar saboroso. Porque não precisa comer, vou tirar, vou ficar comendo legume na água e sal. Ninguém aguenta isso durante a vida toda, né? Ninguém Durante um merece, curto né? período de tempo ele vai conseguir. Depois ele vai voltar para os padrões antigos, né? Então o que a gente tem que fazer é pegar esses alimentos e transformar eles em preparações realmente saborosas. Porque aí você vai gostar, a experiência que você teve com ele vai ser tão boa que você vai passar a incluir ele na sua vida, né? É o fundamento básico, senão a gente não consegue fazer mudanças, né? É isso que eu observo às vezes em alguns pacientes, é que às vezes eles nem sequer experimentaram determinados alimentos, eles não gostam, não querem e já fecha a porta. Ou às vezes eles não sabem nada de cozinha e também não se interessam em cozinhar. E aí realmente assim, dificulta um pouco. E quando você diz, não sei cozinhar, mas eu quero aprender, né? Então vamos Sim, ver como é que a gente faz. Uma salada, um molho para colocar na salada. Pessoas que não gostam, então de repente às vezes um molho vai dar um toque e a pessoa sim, vai conseguir comer. Ou tipo, eu não como cenoura crua, mas se tiver na forma de um bolo eu já como, na forma de um cookie, enfim, sim. um cupcake. E assim vai. Eu acho que o desafio hoje, pelo menos eu busco muito procurar maneiras de como esse alimento, como a pessoa pode experimentar formas diferentes de comer o alimento, né? E desmistificar aquela coisa de que De que é comida ruim, saudável é comida sem graça, com né? certeza. Como é que é a Então, sua luta com os pacientes aí nessa parte de cozinha? a questão é essa mesmo, é você ter uma experiência diferente com aquele alimento. E às vezes a gente não ter a técnica certa para cozinhar dificulta isso, né? Então, por exemplo, eu pego os pacientes assim, olha, a mídia, né? Vai lá, pega uma revista ou assiste um Globo Repórter, alguma coisa, e vem lá falando um monte de alimentos, cada um era um alimento da vez. Aí chega lá e fala assim, olha, eu comprei farinha sei lá, de batata doce, farinha de banana Grão de verde, bico. de grão de bico, não sei o quê, mas eu não sei aonde colocar isso. Comprei chia, linhaça, o negócio tudo estraga e não sabe onde colocar. Então a gente tem que ter uma estratégia para incluir esses alimentos daí essas receitinhas serem interessantes, né? Então, em todo atendimento, a gente também tem que dar esse suporte. Então, além do plano alimentar, a gente tem que dar umas receitas e que sejam receitas fáceis, porque hoje ninguém tem tempo para perder na cozinha, né? Então, como você vai fazer? Eu vou fazer um bolinho, então acrescenta um pouco de farinha de linhaça ali, pelo menos você está equilibrando o índice glicêmico, está fornecendo boas gorduras, né? Ou então tritura essa farinha e faz um mix de farinha com sementes e aí você põe na banana. Eu adoro comer banana, então na hora que você comer a banana, não come a banana, descasca e come. Bota num prato, enche de farelo, enche de sementes, aperta, põe o mel por cima, vai ficar mais saborosa e vai ser realmente mais nutritiva. E é uma forma de você colocar os alimentos ali. Porque eu costumo dizer sempre, né, para os pacientes que as refeições são oportunidades da gente nutrir o nosso corpo, né? Então, toda vez que a gente come, a gente pode Madeleine, estar... tá cortando um pouco a ligação. Tá me Tá ouvindo cortando agora? um pouco a ligação? Espera. Foi só volta a Tá. falar. Isso. Então, toda refeição é uma oportunidade da gente estar nutrindo o nosso corpo. E essa oportunidade você pode estar nutrindo a doença ou se prevenindo dela, dependendo do que você esteja fazendo com você, né? Então, é importante a gente entender as propriedades, né, nutricionais dos alimentos e a gente tentar incluir de alguma maneira, criar alguma receita onde a gente pode veicular esse alimento, né? Essa é a estratégia mais correta. E hoje a gente Legal. antigamente a gente tinha muita dificuldade, porque ninguém queria ir para a cozinha, né? Hoje as pessoas já virou moda, né? Assistir vídeo. Apesar que a pessoa vê o vídeo, compra livro, faz um monte de coisa, mas não coloca Não nada em faz. prática. Que é outra questão, né? A questão comportamental. E a nutrição funcional também, ela não funciona só sozinha, né? Ela tem que funcionar amparada por 3 pilares, né? Quer dizer, a nutrição funcional, você tem que ter a parte de mudança de mentalidade, né?
para você entender, fazer essas escolhas, fazer essas trocas, e a questão comportamental, que não é fácil. Às vezes você quer, você sabe o que precisa fazer, mas você não faz, porque é uma questão de hábito. Então a gente tem que também aprender a mudar hábitos, né? Esse daí Essa mudança de hábito talvez seja o maior desafio, né? A gente, porque às vezes a gente trabalha na clínica, explica para o paciente entende, aceita, mas ele volta para casa, passa ali uma semana, ele faz 2 semanas, na terceira semana já está caindo a motivação. Então eu acho que o desafio é manter ele em ação, para que a mudança de hábito aconteça. Porque a gente sabe que para um hábito criar é preciso a repetição, né, Madeleine? Com certeza. Então, eu acho que esse é o desafio nosso. A doutora Ellen entrou agora, trabalha comigo lá no hospital, hein, Ellen? E o desafio é as pessoas manterem praticando aquela nutrição que a gente vai educando. E olha que a gente não é radical, né? Mas assim, o difícil é realmente colocar a pessoa no hábito, né? Porque realmente ela precisa também buscar isso. Esse é um ponto. E eu acho que a gente buscar a estratégia correta, né? Porque Isso. Se a gente focar muito em dieta e peso, a gente não sai disso, né? Então, focar em outras estratégias. Na hora que você pensa que se você dá ao seu corpo, né? Essa frase eu gosto muito também. Quando você dá ao seu corpo o que ele precisa, ele não vai ficar te pedindo o que não precisa. Então, o que acontece? Perfeito. Se esse corpo está equilibrado, ele não vai ficar te pedindo aquele docinho depois do almoço, aquele açuquinha lá no café, eu agora quero comer um bolinho. Ele te pede isso porque ele está em desequilíbrio, né? Você está tão descompensada que o tempo inteiro você fica precisando de açúcar, porque quanto mais carboidrato simples você come, mais vontade você tem de comer. Essa informação é muito valiosa, porque a gente vê o quanto as pessoas sofrem, assim, doutora, eu sinto muita vontade por doce, e assim, mas vamos analisar o que está acontecendo com essa alimentação, né? Será que não estão faltando alguns alimentos para equilibrar isso? E isso aí que você falou, essa frase é perfeita, né? O corpo ele vai reclamar daquilo que ele está sentindo falta. Enfim, na verdade, em função do desequilíbrio que ele se encontra. Sim. Às vezes o desequilíbrio é por calorias. Então o corpo pede coisa gordurosa. Eu tenho que comer linguiça, eu tenho que comer carne, eu tenho que comer coisa que tenha gordura, porque é a deficiência sua. Então, em cima das suas deficiências, o corpo vai te pedir. Então, por isso que a gente tem que olhar o que o corpo está falando para você, né? E aí, se a gente equilibra isso, o seu corpo não fica... Às vezes você nem pensa em comer, né? Você está tão empolgado em outras coisas, e a questão da mudança de mentalidade também, né? Quando você tem você administra a sua ansiedade de outras formas, você não foca só na comida. Então, às vezes, você está comendo para compensar uma ansiedade, uma angústia. Então, você também tem que ter novas formas de prazer para se desvincular um pouco da alimentação. É complexo, né? Não é difícil, mas é complexo. É complexo, mas o que eu vejo é o seguinte, é que quando o paciente ele acredita, né, no poder dos alimentos e ele começa a fazer aquilo que a gente começa a orientar, o resultado é muito bonito. Eu converso muito com a Ellen, a doutora Ellen trabalha comigo, e eu digo, nossa, a gente fica encantado com o resultado em pouco tempo. Às vezes é 1 mês, 2 meses que a pessoa está fazendo aquilo ali. E não só em perda de peso, mas intestino melhor, a pele melhorando, né? A queda de cabelo, diminuindo as unhas. O intestino começa a funcionar. O intestino Primeira funcionando. Coisa que responde. E o que é mais interessante, o humor. Sim. Né? Se você está com o intestino, você está enfesada, quem é que fica bem com o intestino ruim? Não funciona. Não funciona. Então, isso que eu acho mais bonito da nutrição funcional, né? Ela resgata. Aí a pessoa está tão acostumada a ter uma má digestão, a ter prisão de ventre, a não dormir, a ficar irritada, que quando ela tem uma pequena melhora, nossa, ela parece que ela está no paraíso. E aí, às vezes, acha que é milagre, né? Uma pessoa que chega. E hoje em dia, o que a gente pega em consultório? A esteatose hepática não alcoólica, né? Porque antigamente a gente pegava esses pacientes porque era o excesso de álcool. A pessoa bebia muito, o fígado é o único órgão que metaboliza o álcool, e aí tinha esteatose. Hoje a gente tem esteatose hepática não alcoólica, por excesso de frutose, principalmente no suco de uva concentrado. Então a pessoa bebe aquilo que nem água, né? Então, o que acontece? A pessoa acaba tendo um problema de fígado. Então, assim, hoje a gente pega tanta coisa que na hora que a gente acomoda, a pessoa acha que é milagre. Pô, sem remédio? Você conseguiu tratar a minha esteatose sem remédio? Né? Você conseguiu tratar o meu refluxo sem remédio? A gente tem que desmamar aquele omeprazol.
resgatar a mucosa do estômago, do intestino. A pessoa acha que é mágica, mas não é mágica, né? É ciência. É lindo, ciência é lindo. É isso aí. É bem legal isso. É isso mesmo. E eu tô vendo aqui a nossa hora se aproximando, que a hora passa rápido. Sim. Eu queria, nesse momento agora, que a gente falasse em coisas, até para ajudar as pessoas que estão aqui, em coisas bem práticas, que elas, você já citou, falou da farinha da linhaça, falou de alimentos que você já pode inserir. Eu elegi alguns queridinhos que eu tenho na minha alimentação e que eu acho que a gente pode... Porque no que a gente fala, a pessoa começa a imaginar, eu também posso fazer isso. E eu acho que é isso que a gente quer, que mais pessoas se beneficiem da nutrição. Não só da nutrição funcional, que é um ramo, né, que tem essa linha, mas a nutrição em si. Então, um dos meus favoritos é o cacau. Eu sou fã dele. Sim, ele é antioxidante. Assim, exatamente, tem função antioxidante, né, muito potente. E a minha história com o cacau é que quando eu comecei, eu achava ele muito amargo. Tanto que, nossa, como é que alguém consegue comer isso? Eu achava travoso, aquele gosto travoso. Para você ver como a gente consegue se adaptar. Sim. E aí eu digo, não, vou começar com 50%, que é até aquele cacau dos prados, né? Da caixinha dos prados. Então eu comecei 50%, começava a colocar na minha banana de manhã, junto com a aveia e tal. E fui me habituando. Eu lembro que eu passei assim coisa de um mês. Na feira seguinte eu comprei os 70%. Vamos lá, vamos aqui devagarzinho, que eu acho que é isso, é você habituando aos poucos. Hoje eu como o 100%, tranquilamente. É tão interessante isso, né? Como o corpo ele se adapta e chega uma hora que você não sente falta, né? Porque o que acontece? O cacau, quanto menos quanto menos o percentual, por exemplo, 50%, você tem mais açúcar, né? Sim. Então esse é um dos meus queridos. Qual é o que você... Tem algum alimento queridinho aí que você não deixa faltar? Ó, eu aqui em casa, por exemplo, eu não deixo de usar o açafrão, né? Que tem propriedades anti-inflamatórias bem interessantes. Eu gosto dele também. A linhaça. Como que você usa o açafrão, Madeleine? É porque assim, geralmente o meu café da manhã eu faço um pão sem glúten, que é um pão que a gente mesmo faz, né? Depois a gente pode até disponibilizar a receitinha dele, que é maravilhoso. Então, uma fatia, ele tem o controle glicêmico ali, então ele não eleva tanto a glicemia. Ele tem, só é feito de farinhas boas, porque às vezes você compra um pão sem glúten, que só não tem o glúten, mas é feito tudo com farinha branca. Então não adianta nada, você está trocando 6 por meia dúzia. Trocar o pão para tapioca... O índice glicêmico vai lá para cima. Vai lá para cima. Então você tem que ter o quê? Uma farinha boa, uma farinha de arroz integral, uma farinha de grão de bico, uma farinha de amêndoas, né? E aí você equilibra essas farinhas e aí você tem um pão de qualidade, né? Pode colocar sementes também nele. E aí geralmente eu como esse pão com azeite extra virgem de boa qualidade, um ovinho, né, frito ali em cima. Tem pessoas que não toleram ovo de manhã, mas de repente você pode colocar um queijo curado, né? Um queijo curado também funciona. E aí eu coloco o açafrão nesse ovo. Então, é garantia de que todo dia eu vou, porque todo dia eu faço esse tipo de café da manhã, e aí todo dia entra no meu ovo o açafrão. Então, eu já incluí ele na alimentação, já criei esse hábito, né? Ele já fica na minha cozinha num potinho, logo ali à vista, quer dizer, e quando ele já está acabando, eu já providencio de comprar mais. Já repõe. Exatamente. E a linhaça. Então, a fruta, geralmente quando eu como, eu gosto muito de banana, toda vez que eu como a banana, eu ponho a farinha de linhaça, que eu compro, trituro e coloco ela ali, ponho umas sementinhas, às vezes eu ponho mel, às vezes não. Então, você acaba incluindo esses alimentos e ele passa a fazer parte da sua rotina, né? Alimentar. Eu gosto muito também de usar a farinha de linhaça junto com o gergelim. Eu torro ele e depois eu trituro, dá um gostinho muito bom. E também assim, é um alimento funcional também, né? Sim, Você vê que o que eu vejo com isso? Às vezes tem pessoas que acham que a nutrição funcional é algo caro, né? E na verdade a gente sabe que dá para você se alimentar bem sem você gastar muito dinheiro. Com certeza. Né? Utilizando esses alimentos que tem no mercado, que tem na feira, quer dizer, não precisa você estar gastando com alimentos que vem de fora, que você vai gastar porque são exportados. Você encontra na sua, né, mais na sua região. E o que acontece também? Eu não recomendo que você use diet, light, zero. Não tem nada disso, porque isso aí não tem. Isso aí é alimento processado, né?
e que, na realidade, você está gastando dinheiro e muitas vezes você não está tendo benefício daquilo. Quando você compra um iogurte, você vai comprar um iogurte lá, light. Quando você vai ver, ele tem tanto açúcar quanto um outro produto lá. Se a gente comparar... refrigerante, né? O próprio refrigerante. Exatamente. Então, assim, eu prefiro comprar o alimento, né? E ao invés de ficar comprando produtos industrializados. Então, hoje em dia, na minha casa, eu não compro requeijão, não compro queijo, não compro biscoito, não compro pão, né? Então, mas o que eu compro? Frutas, frutas variadas, né? Arroz integral, feijão. É isso que a gente come, né? Ovos, né? Aí, às vezes, eu gosto de fazer o biscoitinho em casa, eu gosto de fazer o cookie, né? Então, nesse cookie eu ponho farinha de aveia, eu ponho cacau também, né? Então, assim, pelo menos é um biscoito que tem nutriente, né? Então, e não tem produto químico. E que vai saciar, né? Às vezes tem um azeite, tem um óleo de coco que vai dar saciedade e vai evitar você ficar com fome e ficar beliscando, que às vezes no belisco você se perde, né? Com certeza. E assim, você utilizando, por exemplo, num bolo ou num biscoito, uma gordura de boa qualidade, aquela gordura vai te deixar com mais tempo sem fome. Sim, saciado. Então, são estratégias que a gente usa. Por exemplo, a gente combinar um carboidrato complexo, né? Como, por exemplo, esse pão, com uma proteína de boa qualidade, por exemplo, o ovo caipira, é a combinação perfeita. O que a gente vai fazer no metabolismo da pessoa? O próprio organismo vai produzir, não vai elevar a glicemia e vai fazer a gente queimar a gordura, né? Então, a gente destrava o metabolismo. Então, toda vez que a gente coloca proteína junto com o carboidrato... Eu acho que travou, Madeleine. Repita essa última informação que deu uma travada na sua voz. Essa última informação. Sim. Toda vez que a gente faz uma combinação, né? Essas combinações são interessantes. Tá me ouvindo agora? Ah, sim. Tá. Que combinações? No caso, carboidrato com a proteína. Complexos com a proteína, né? E se a gente colocar uma boa gordura, então fechou. Por quê? Não vai elevar o índice glicêmico, ou seja, não vai elevar a insulina. E a insulina é um hormônio armazenador. Ela diz para o nosso corpo o seguinte: toda vez que a gente come um alimento, e esse alimento tem alto índice glicêmico, por exemplo, a gente comeu um doce, ou a gente comeu um pão, né, ou 2 pães, ou tomou um refrigerante, dá um pico de glicemia. Aí a insulina vai lá e sobe para baixar. Na hora que baixa, baixa muito, aí dá fome. E aí você come de novo carboidrato, aí sobe de novo. Então a gente fica nessa montanha-russa o dia inteiro. Então, Perfeito. O que sinaliza? E toda vez que entra esse carboidrato, o que nosso corpo sinaliza para o nosso cérebro? Opa, entrou energia rápida, né? Entrou energia rápida. E o que é isso? Vamos queimar essa energia e vamos estocar gordura. Então, cada vez que você come esse carboidrato, você estoca a gordura, né? Aí, o que a gente tem que fazer? O inverso. A gente tem que colocar um carboidrato e uma proteína, né? Para que não se eleve essa insulina, essa glicemia vai ficar quase que normal. E o que vai sinalizar para o nosso cérebro? Opa, não entrou carboidrato, não entrou energia rápida. Vamos queimar essa gordurinha que está aí de reserva. Então, é uma estratégia poderosa. Exatamente. Então, o próprio corpo que vai queimar essa gordura. Não é a atividade física, não é a restrição calórica, é o corpo. Então, é a combinação de nutrientes que você vai dar. Isso vai fazer o seu metabolismo destravar. Essa é a forma da gente trabalhar a nutrição funcional no emagrecimento. A outra questão, que a obesidade é considerada hoje em dia uma doença inflamatória, né? Então, a gente desinflamando o corpo, a gente também está facilitando o processo de emagrecimento. Então, a gente desinflama, a gente dá boas gorduras, a gente dá os nutrientes que a pessoa precisa, né? Mamãe daí... aqui. Oi, mãe. Tudo bom? E aí? Oi! Deixa ela. E aí, o que acontece? A gente dessa maneira, a gente está tratando o controle da obesidade de uma forma inteligente. Quer dizer, a gente não vai acionar o nosso metabolismo para travar. Quando a gente faz restrição calórica, o metabolismo trava. Aí é pior ainda, que aí você não consegue emagrecer, né? Então tem toda uma estratégia. Madeleine, a nossa hora, eu tô já de olho aqui. Eu acho que a gente só tem uns 5 minutos, a hora que passou correndo. Sim. Conversa boa. A gente vê o quanto a nutrição, a gente pode se beneficiar da nutrição fora, né? Que tem um monte de alimentos anti-inflamatórios, com funções anti-envelhecimento.
Então, assim, é muito benefício que, infelizmente, boa parte da população não está vendo, né? Então, às vezes, acaba priorizando aquele alimento que está embalado, mas o mais fácil eu digo que depois vai mandar a conta, né? Mandar a conta Sim. para a farmácia. Então, agora, nesses últimos minutos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Pode registrar aqui, se não der tempo, a gente vê um outro momento para a gente responder. Mas, assim, a doutora Madeleine tem uma ampla experiência e eu já sabia que essa live ia ficar curta de tanta informação, que a gente pode programar novas. E, assim, é sempre bom a gente estar trazendo esses assuntos para a gente estimular que as pessoas comecem a despertar para o poder dos alimentos. Então, se vocês tiverem dúvida, mandem agora, que já já eu vou pedir para a doutora Madeleine se despedir. E a gente está programando também uma série de lives, e aí, né, vão também... É bom que vocês tragam também temas, né, coisas que vocês querem saber, para que a gente possa fazer um cronograma. E esse é o foco, né, Madeleine? A gente está com os projetos aí de trazer lives, inclusive aí semanais, para que a gente possa estimular a nutrição e parar, né, das pessoas. O que a gente vê muito é as pessoas só pensando em peso, e na verdade tem um universo de benefícios que as pessoas podem ter com os alimentos. Então, vou pedir para a Madeleine se despedir, né? Infelizmente aqui eu não estou vendo perguntas, mas Madeleine, se despeça, por favor, e depois a gente fica falando, que eu acho que já já o Instagram vai nos cortar aqui do ar. Pois é, foi muito bom esse bate-papo, né? Que a gente falar Legal. de nutrição, eu sou meio que suspeita para isso, né? Porque eu adoro a nutrição e eu acho que o foco tem que ser esse, né? A gente tem que cuidar da saúde para que a gente possa realmente usufruir da vida, né? E a nutrição realmente é fundamental para tudo, né? A gente, sem nutrição, a gente não consegue nem raciocinar, nem pensar. E então a gente precisa realmente investir. E eu acredito muito nessa questão. Eu não sou de tomar remédio, né? Eu acho que a gente tem que ter saúde, não tem que ter os sintomas, como a gente, né, acabou abordando aqui. E ouvir o nosso corpo. Esse eu acho que é o fundamental. O corpo fala pra gente o que ele quer, né? Legal. E aí, tem uma pergunta aqui, Eliane, deixa eu ver aqui, perguntando se existe um programa direcionado a mulheres que estejam no climatério, para aliviar sintomas e ter mais qualidade de vida. A gente pode entrar no... A nutrição funcional, ela atende muito essa parte, né? Tanto que a gente poderia ficar a noite inteira aqui só falando dessa questão, né? Os sintomas da menopausa. Eu, por exemplo, passei pela menopausa que eu não senti nada, né? As pessoas sofrem, padecem, às vezes tem que fazer até reposição hormonal. Então, isso tudo depende do estilo de vida, do estilo de alimentação que a pessoa tem. E hoje tem recursos na nutrição bem interessantes para a gente passar por essa fase sem a gente sofrer, né? Legal. E eu forma tenho mais natural, então. E eu tenho uma experiência assim minha, né? Minha, da minha mãe também não passou por esses sintomas. E a gente vê comunidades, né? Por exemplo, as asiáticas, que elas não têm. E elas têm o fito-hormônio, né? Que eles usam muito a soja fermentada. Então é uma estratégia interessante também, né? Olha, soja fermentada, o tofu, né? Que é o queijo também. Sim. Olha. E isso ajuda muito, né? Porque é uma queda drástica dos hormônios. E aí a gente tem que compensar. E aí, se a gente já não tem uma nutrição muito adequada, né? Aí a gente sofre mais com isso, né? Então, a nutrição funcional ajuda muito nessa questão, né? Aliás, eu acho que ajuda em todas as questões. Tudo fica mais fácil quando a gente tem o corpo realmente saudável, né? E eu acho que quando você está se alimentando bem, não só a parte física, né? Mas assim, o seu humor melhora, você começa a se gostar, porque você está se cuidando, né? Sim. Você não está comendo, colocando qualquer coisa para dentro. A Eliane é uma mãe lá da escola. Ah, é? Então, assim, e as crianças amam a nutrição funcional. Nossa, legal. eu boto eles na cozinha, eles realmente adoram, né? E aí acho que isso que é interessante, né? Da gente criar essa comunidade de pessoas que vão cuidar tanto do planeta quanto também da saúde das pessoas, né? Uma criança que tem, eu fico imaginando assim, uma criança que já tem o contato na infância,
na cozinha, com os alimentos. Quer dizer, isso aí vai ficar registrado na mente dela. É muito, Com muito certeza. legal. É o Gabriel, ó, manda um beijo para ele. Legal. Quais são as receitinhas que você usa com as crianças, assim, Não, se a criança consegue fazer, quer dizer, tudo. qualquer pessoa poderia fazer. Eles aprenderam, a última coisa que a gente fez foi grelhar, então eles foram pro fogão, fizeram os grelhados, fizeram tapioca, ovo, né? Fizemos também as coisas que eles gostam, né? Que a gente fez o macarrão também, que foi muito legal. Então, assim, fizemos a gamificação lá. Então, assim, as crianças realmente elas se encantam com a nutrição. E isso é bom, a gente despertar isso enquanto a criança está no processo de formação. Vão ser adultos mais conscientes, né, com a sua alimentação. Legal. Gabriel, por exemplo, é um. Que ele chegou com um pacote de bala e falou assim, olha, toma isso aqui que eu não vou mais querer comer bala. Eu falei, mas como assim? Não, pode guardar, porque agora eu vou na festa, mas eu não gosto de comer mais essas guloseimas. Então, assim, é interessante. A gente está conversando aqui, qualquer momento pode ser que caia, que já está dando a nossa hora, então a gente vai ficar falando. Se cair, então muito obrigada pela presença de todos, né? Foi um prazer. Obrigada, Madeleine, por esse momento aqui agradável. E a nossa novidade, Débora? E a nossa novidade? A novidade é que a gente estamos com projetos aí de a gente trabalhar a questão do emagrecimento, principalmente com foco no emagrecimento feminino. A gente está com ideias de trabalhar o emagrecimento sem dieta, que realmente é focando na mudança de hábitos, né? Mudança de comportamento. Para quê? Para que os resultados sejam duradouros, mas isso é uma coisa que a gente está no amadurecendo. Está amadurecendo, e que em breve vocês terão aí vocês terão mais detalhes, mas no momento a gente está na parte de planejamento. E é isso. Eu quero muito agradecer pela presença de todos, dizer que foi maravilhoso esse momento e um abraço. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo de perguntar. Foi muito bom conversar, né? Por hoje é só. Isso. Por hoje é só, gente. Boa noite, tudo de bom para vocês e a gente se vê numa próxima live. Boa noite. Boa.